Ei, viajantes! E aí, bora lá para mais um Vibes da Semana, viajantes. O Vibes dessa semana começa com uma frase que eu acabei de ler, da minha escritora favorita, Letícia Mello, e eu vou trazer aqui para vocês porque é como se fosse um resumo de tudo que essa semana traz pra gente. Escuta só, vou ler para vocês. Se você é uma alma viajante, eu quero falar contigo. Quero te dizer para nunca duvidar desse teu desejo incessante de descobrir o mundo. É por meio dele que descobrimos a nós mesmos e negar isso é deixar de viver a nossa parte mais bonita. Tua alma é plural e selvagem. Você vai ter que se acostumar a ser compreendido somente pelos teus instintos. O mundo não vai te compreender. Não se preocupe em provar nada a ninguém. Você veio ao mundo para escrever a tua própria história. Não tenha medo por não estar cheio de certezas como eles, mas se agarre a uma certeza ou outra e siga. Siga mudando, sem medo de ser quem você veio para ser. Vive intensamente, não se acomode. Ser livre ofende, se mantenha forte. Gente, isso me tocou tanto, numa semana que traz tantos movimentos pra gente, tantas surpresas, tantas coisas que vão acontecer e de coisas que a gente já plantou num passado não muito distante, que vocês vão me entender no final de tudo isso. Bora lá entender esse céu da semana, viajantes? Mas antes, como sempre, sou a Ellen Noronha, astróloga, viajante, nômade, e eu venho aqui toda semana falar um pouco do céu da semana pra vocês. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de deixar o seu like aqui pra mim. Se você tá assistindo pelo link do Instagram, abre o aplicativo pra você, já deixa seu like aqui pra mim, isso é muito importante pro meu trabalho. Viajantes, bora lá entender essa semana o que tá acontecendo de uma forma prática, porque o Sol está em Virgem, a Lua hoje na segunda-feira está em Capricórnio, mas eu não posso deixar de trazer os panoramas da semana aí, do que tá acontecendo. No último sábado, a gente teve uma Lua crescente em Sagitário. Sagitário, um signo mutável, que fala muito dos nossos instintos, que fala muito desse desbravar do mundo que a gente gostaria. Tem algo aí dentro, viajantes, que está pulsando para ser descoberto, para ser vivido, para ser libertado de alguma forma. Isso é uma coisa que Sagitário traz para nós, que é a partir desse movimento e da colocação de foco, de meta, que a gente traz sabedoria e aprendizado para nossa vida, né? Sagitário fala muito desse lugar em que a gente alcança algo maior para a gente buscar cada vez mais a nossa sabedoria interna. E essa lua aconteceu no último sábado, às 3h08 da tarde. O final de semana passou com a lua em Sagitário. A lua crescente é o quê, viajantes? Sol aqui em Virgem e a lua aqui em Sagitário. Aspecto tenso. O final da semana passada foi bem tenso. A gente já começa a sentir reflexos de Mercúrio retrógrado. Eu vou falar dele mais daqui a pouco e na próxima semana. Mas foi um pouco truncado, ainda mais com a lua que antes de entrar em Sagitário estava em Escorpião, trazendo uns negocinhos aqui de dentro e talvez alguns processos mais fortes e mais densos para nós. Essa lua passou o final de semana em Sagitário e agora, na segunda-feira, ela chegou em Capricórnio, trazendo para nós a disciplina, o foco, a persistência para que a gente consiga planejar o que a gente deseja, porque Sagitário fala muito desses instintos dos nossos desejos. Então, assim, essa semana, o começo da semana, tá muito bacana pra gente planejar o que a gente quer, principalmente pro nosso futuro, porque logo, logo a lua chega em Aquário. Só que na segunda-feira, essa lua em Capricórnio, ela fez aspectos tensos com Júpiter, fez aspecto tenso com Mercúrio, enfim, ela trouxe aí um incômodo para nós e talvez uma autocobrança muito grande. Então, cuidado com essa autocobrança. A gente não precisa se pressionar a ter todas as certezas do mundo, mas a gente pode sim se apegar a pelo menos uma coisa que a gente deseja e planejar e ir atrás desse desejo, dessa coisa que a gente quer. Então, Capricórnio, eu acho que na segunda, na terça, tá muito favorável pra gente sentar, organizar, estruturar. Hoje, na segunda-feira à noite, a lua faz um ótimo trígono com o Sol, amanhã na terça-feira já amanhece fazendo boa conversa com Urano. Então, assim, tá na hora da gente sentar, racionalizar e estruturar o que a gente deseja. Seja pequenas coisas da nossa semana, o que eu quero completar essa semana, o que eu quero chegar lá no domingo e ter a certeza de que eu realizei. E ser, gente, realista. Não adianta a gente ficar botando milhares de coisas, abraçando o mundo, sendo que a gente não vai dar conta e depois só vai se sentir frustrado porque a gente não conseguiu realizar aquilo. Então, sejam realistas, pé no chão. A semana começa até com uma secura, porque Vênus entrou em Virgem. Eu vou falar disso mais do final, quando eu comentar sobre o final de semana, mas eu acho que tem aí uma oportunidade muito grande da gente organizar a nossa mente e a gente estruturar o que a gente quer. Qual é a meta da semana? Qual é a meta do mês? Aonde eu quero chegar? Qual é a meta do futuro? Ou uma meta de longo prazo também? Porque eu acho que logo na quarta-feira, que a lua entra em Aquário, a gente vai refletir muito sobre o futuro. E aí eu trago um outro insight com a lua na quarta-feira entrando em Aquário. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez?
Aquário é um signo disruptivo, que traz uma inovação, uma mudança, um lugar diferente de ser. Ele não é um signo que segue a manada, ele é um signo que segue um caminho diferente. Então, por que não implantar na tua rotina algo novo, algo disruptivo, algo diferente que você nunca fez ou que você tá postergando aí faz mó tempo? E isso, gente, eu trago um chamado para vocês do meu último episódio do podcast, Marinheira de Primeira Viagem. Para quem ainda não conhece, eu levei um episódio na última semana sobre a fórmula mágica para ser livre. Aquário, Sagitário são signos que falam dessa liberdade. Então pode estar aí dentro um negócio cutucando, porque olha, em tempos de Marte em Gêmeos também, quem não segue essas mudanças, quem não se adapta a esse novo jeito de pensar ou a algo que precisa transformar, pode se sentir aí cada vez mais incomodado. E isso vai incomodar mais e mais e mais. Então eu convido vocês a ouvirem esse episódio, tanto que hoje eu nem quero trazer tantas reflexões aqui, porque eu acho que não adianta a gente querer mudar o mundo e grandes coisas, sendo que a gente não consegue mudar as coisas óbvias do nosso dia a dia, do nosso pequeno, sabe? Do nosso círculo, do nosso cotidiano, dos nossos hábitos. É um episódio que tá assim, gente, incrível, porque no fundo, gente, a gente já nasceu livre. Nós nascemos livres para escolher. Nós nascemos livres para tomar as decisões que a gente quer. Fáceis? Obviamente que não. A gente precisa sempre estar largando de algo, deixando algo, desapegando de algo, principalmente em tempos de Saturno em Aquário, de fazendo quadratura já com Urano em Touro. É muita coisa que a gente está passando desapego. Mas a gente se torna todos esses desapegos mais fáceis se a gente começar do pequeno, do óbvio, daquilo que a gente mesmo se condiciona e se aprisiona. Então, de quarta a sexta-feira, em que a Lua está em Aquário, quarta e quinta, eu convido vocês a fazer algo de diferente. E lá no podcast eu dou várias dicas. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Não deixem de ouvir, são 30 minutinhos aí que vocês já emendam com vibes e eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de vocês, tá? Então, assim, são dicas do que eu vivo, do que eu pratico, né? Como o nomadismo, com o meu estilo de vida, ou enfim, com as transformações que eu já fiz ao longo da vida e que podem ajudar muito a gente a olhar para o mundo com uma nova perspectiva. Então, quarta e quinta-feira, a Lua em Aquário traz esse tom diferentão pra gente. Faz ótimos aspectos com Júpiter, com Mercúrio. Eu acho que a energia quarta e quinta tá bem fluida, assim, pra gente fazer essas transformações. E aí, na sexta-feira, a Lua entra em Peixes. Gente, essa Lua em Peixes que vai vir aí é babado, viu? Porque ela entra em Peixes, a sexta-feira tá um pouco truncada, ela já chega fazendo oposição com a Vênus, que entrou em Virgem hoje na segunda-feira. Vênus em Virgem vai até o final do mês de setembro. Não é um posicionamento assim, Vênus em Virgem, ela adora estar ali. Não, porque na verdade ela é exaltada em Peixes, que é o signo oposto, e aqui em Virgem ela tá em queda. Então, assim, é um momento de muita secura, provavelmente, assim, muita racionalidade, muito pé no chão, que é necessário muitas vezes. Mas aí a Lua cheia em Peixes vem para transbordar em sentimentos, porque quando a gente fala sobre o amor, quando a gente fala sobre as nossas relações, quando a gente fala sobre a vida, ela é embasada em emoção, em sentimento, e a Lua em Peixes vem aí para pegar nisso. Então, na sexta-feira, atentos para um pouco mais de paciência, um pouco mais de presença, porque na sexta-feira a gente vai ter também uma quadratura com Marte à noite, então a gente tá ali meio confuso, meio sem saber a direção, meio perdido, ou querendo fazer muitas coisas, ou meio que quebrando a cara com expectativas que a gente criou, e aí vem a realidade nua e crua, porque no sábado, às 6h58 da manhã, a Lua em Peixes faz uma oposição com o Sol, Lua cheia no céu, fazendo um aspecto lindo com Urano. Gente, provavelmente mudanças vêm aí, provavelmente disrupções vêm aí, provavelmente movimentos muito grandes vêm aí, principalmente com base no que a gente estava fazendo ou plantando lá no dia 2 de março desse ano de 2022. Prestem atenção, recapitulem o que estava acontecendo lá naquele período. É um período de colheitas, é um período de transbordar, é um período em que a gente olha para os frutos que a gente está colhendo agora. Se a gente não plantou nada, provavelmente a gente não planta nada, não colhe nada, mas com certeza estava acontecendo algo na nossa vida que agora vem à tona para trazer esse transbordar de emoções, trazer também uma questão de intuição, sabe? De intuir para os sonhos que a gente quer construir. Eu até anotei sobre isso, que é muito um atualizar de sonhos, sabe? É um atualizar de sentimento, é um atualizar de versões. Eu venho falar melhor dessa lua cheia na semana que vem, mas eu já quis trazer esse insight para vocês, porque o final de semana
pode ficar mais intenso, pode ficar com as emoções à flor da pele, a gente pode ficar mais sensível também. Então, assim, é um momento muito da gente olhar pro todo, mas sem esquecer que a gente precisa fazer nos mínimos detalhes para alcançar algo maior também, porque o Sol está em Virgem. E além disso tudo, no sábado a gente ainda tem a entrada de Mercúrio retrógrado bem próximo ali do momento em que acontece essa lua cheia. Gente, final de semana tá babado. E esse Mercúrio retrógrado eu já estou prometendo ele pra vocês já faz um tempo. Quem me acompanha aqui sabe que desde o começo de agosto eu estou falando que agosto seria um mês super intenso, sim, mas que seria um mês muito chave para tomadas de decisões que a gente conseguisse fazer de forma mais consciente, de forma mais certeira, vamos pôr assim. Porque agora, no mês de setembro, esse movimento de Mercúrio retrógrado que vai do dia 10 de setembro até o dia 2 de outubro, ele traz para nós um processo de revisão, de recálculo de rota. É um movimento, gente, que acontece de forma super normal, de 3 a 4 vezes no ano. Eu venho falar dele melhor. Tem até um vídeo que eu posso deixar aqui pra vocês que eu já criei sobre Mercúrio retrógrado, quando ele ficou retrógrado lá em abril, maio, mais ou menos. Vou deixar aqui pra vocês. Mas é um movimento super comum em que a gente tem a oportunidade de desacelerar, de repensar, de recalcular a rota. E principalmente agora com os temas que a gente tem sobre as nossas relações, as pessoas que a gente convive, a nossa relação com a gente mesmo, porque é o Mercúrio em Libra. Ele vai voltar tanto que volta até pra Virgem no dia 23 de setembro. E Virgem vem falar também de repensar, de analisar muito, de mudar algo, de alguma consciência que a gente tem que talvez não faça mais sentido. Então é um período super comum. Eu super indico pra vocês, se tem decisões aí que vocês já têm certeza, essa semana de lua crescente é o momento de ir atrás desse instinto que tá pegando aí, da gente se libertar muito dessas prisões que a gente se coloca e tomar essas decisões se a gente já tem certeza. Se a gente não tem certeza, lembra que a Letícia Mello falou? Se apega em alguma e vai, sabe? Só toma essa decisão que você precisa tomar. E agora, se você não tem nada mesmo, se você tá super confuso, que eu acho que o final de semana pode trazer bastante essa confusão da gente, não tenho certeza de nada na minha vida, a gente passa esse mês de setembro aí pra repensar um pouco nisso e reavaliar e recalcular essa rota, tá? Mas sem apavoramentos, eu falo melhor desse Mercúrio e dessa lua cheia na próxima semana. E é isso, viajantes. Eu queria muito que vocês refletissem sobre quais são essas vontades que estão pulsando aí dentro, né? Qual é o espírito livre que tá pedindo pra sair, que tá pedindo pra olhar pra fora, que tá pedindo pra expandir. E que a gente não se coloque em caixinhas que nos aprisionem, que a gente não se limite no óbvio, que a gente viva algo novo e diferente por nós todos os dias. Eu acho que a mensagem da semana vem muito de encontro com isso. E não esqueçam, não deixem de ouvir o episódio do podcast. Já emendem aí nesse Vibes da Semana, 30 minutinhos que vocês assistem. É um movimento em que eu dou várias dicas pra gente sair dessas prisões que a gente mesmo se coloca. Como que a gente quer ser livre se a gente mesmo se condiciona em várias coisas no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Então eu desejo que seja uma semana muito libertadora, de muitos movimentos positivos para vocês. Lembrando sempre, minha agenda de mapas está aberta para setembro e eu já aviso vocês, gente, outubro a minha agenda vai ficar super restrita por conta de vários movimentos que vão acontecer e que eu venho contar para vocês em breve. Mas se você quer fazer a leitura do teu ano de Revolução Solar, se você fez aniversário recentemente ou vai fazer, ou quer se aprofundar no teu mapa, 2 horas de conversa que a gente fala da tua vida inteira, me manda mensagem, vou deixar aqui o link sobre os serviços, o informativo dos meus serviços. E é isso, viajantes. Gente, deixe o posicionamento de onde vocês têm Sagitário no mapa de vocês, que eu vou dar ali um insight para vocês terem um pouco mais de clareza, às vezes, onde precisa estar movimentando com mais prioridade agora. Tá bom, amores? É isso. Eu desejo uma ótima semana para todo mundo e a gente se vê semana que vem. Um super beijo.